Beleza, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos nesse domingão, falando sobre mais um jogo dessa rodada, né? Mais um jogo que movimentou esse domingo de NBA, que foi o jogo entre Minnesota e Denver Nuggets, né? Esses dois que, né, desde o ano passado, desde o ano retrasado, né, vem protagonizando grandes jogos, né, seja em playoffs, seja em temporada regular. Quem não se lembra do jogo do Natal entre os dois, né? Um dos melhores jogos que eu, pelo menos, já vi em rodada de Natal. Foi um verdadeiro espetáculo protagonizado pelos dois times. O Jokic entregando a grande atuação individual da temporada, né? O Jokic fez chover naquele jogo. Hoje tivemos mais um confronto entre os dois. Não foi tão bom quanto aquele do Natal, mas foi um jogo bom, que no fim foi vencido por Minnesota por 117 a 108. Um jogo que foi vencido pela profundidade de elenco, né? Minnesota, desde a troca ali do Towns, vem focando em esticar a sua rotação, em dar mais profundidade pro elenco, né? Trouxeram o Randall e DiVincenzo naquela troca do Towns, trocaram pelo Ayo Dosunmu nessa última trade deadline, uma ótima troca. Trouxeram o Bones Hyland, que hoje jogou muito bem contra o seu ex-time, fazendo valer a lei do ex. Então, Minnesota vem focando em esticar seu elenco, em aumentar a sua profundidade. E foi isso que fez a diferença no jogo de hoje, né? Numa noite não tão mágica do Anthony Edwards, né? Não é que ele jogou mal, mas não foi um jogo brilhante, né? Jogou 38 minutos, marcou 21 pontos, 3 bolas de 3, 6 assistências. Não foi um jogo brilhante do Anthony Edwards. Foi um jogo ok. Só que mesmo com o seu melhor jogador fazendo um jogo só ok, Minnesota conseguiu vencer, né? Depois de perder o primeiro quarto por 31 a 22, Minnesota virou e conseguiu fechar o jogo de forma até tranquila, né? Teve ali um Jamal Murray incomodando ali no final, mas Minnesota soube controlar bem o jogo a partir do segundo quarto, graças ao elenco, né? Você teve um Anthony Edwards tendo um jogo só ok, mas aí você teve um Julius Randle defendendo muito bem e entregando um 14-9-7. Você teve um Jaden McDaniels, além de ser monstruoso na defesa, né, entregando 20 pontos com 9 de 12 nos arremessos. Você teve um Gobert, que apesar de ter, né, sido vencido pelo Jokic em basicamente todos os duelos individuais entre os dois, ainda teve um jogo de 15 rebotes, de 2 steals, de 1 toco, né? Você teve um DiVincenzo com 5 bolas de 3, 5 assistências e nenhum turnover. Você teve o Naz Reid com 11 pontos, aparecendo bem ali no quarto período. Um Ayo Dosunmu com 9 pontos e 4 assistências com 2 roubos de bola, né? Sendo extremamente impactante nos 21 minutos que teve. E você teve um Bones Hyland fazendo valer a lei do ex, 18 pontos, 3 de 3 no perímetro, né, jogando muito bem. Então, o complemento do Anthony Edwards, né, o entorno do Anthony Edwards, melhor dizendo, fez muito bem o seu trabalho, né? Os coadjuvantes apareceram, deram suporte, deram ajuda e foram os grandes responsáveis por essa vitória. A sexta nos últimos 7 jogos, né? Pegando aí o recorte dos últimos 7 jogos, Minnesota tem a melhor campanha da liga juntamente com o San Antonio Spurs. Então, é uma vitória muito importante, né? Uma vitória que coloca a Minnesota na 4ª posição da conferência, né? Se não me engano, eles assumem o 4º lugar, exatamente assumem o 4º lugar na conferência. Vencem um adversário que eles ainda não haviam vencido nessa temporada. Minnesota ainda não havia ganhado de Denver na temporada. Consegue, né, vencer a primeira contra um time que muito provavelmente eles devem enfrentar nos playoffs, né? Porque é um confronto que
Já é certo, a gente vai ter Denver e Minnesota. Isso é fato. Isso vai acontecer. Em algum momento os dois vão se enfrentar nos playoffs. Então é importante vencer um adversário desse. E em contrapartida, você teve um Denver que sofreu exatamente com o que fez Minnesota ganhar o jogo. Profundidade, né? Um Denver que se reforçou nessa off-season, visando melhorar a sua profundidade de elenco. Hoje foi o que matou o time. Você teve um Jokic jogando demais, uma atuação maravilhosa do Jokic, 35 pontos, 13 rebotes, 9 assistências. Cometeu 5 turnovers? Cometeu 5 turnovers, né? Mérito da defesa de Minnesota, que soube atacar bem o Jokic, atacar os pontos cegos dele. Mas, cara, assim, não dá pra reclamar do Jokic que fez o que fez hoje. Ainda dando 2 tocos, roubando uma bola. O Jokic jogou pra caralho, venceu. Eu repito, ele venceu basicamente todos os duelos contra o Gobert. O Jokic jogou pra caralho. O primeiro quarto do Jokic foi uma coisa incrível. O problema de Denver foram os minutos sem o Jokic. Toda vez que o Jokic foi pro banco, Denver sofreu. Denver derreteu. Aconteceu no segundo quarto, aconteceu no começo do quarto período. Toda vez que o Jokic foi pro banco, Minnesota desgarrou, né? Por quê? Porque você teve um Jamal Murray jogando só no último quarto, fez um jogo muito ruim até o quarto período, onde ele apareceu bem. Um Christian Brown, que marcou seus 15 pontinhos, fez um jogo ok, mas não passou disso. Um Julian Stroughter, que não fez nada. Um Cam Johnson, que, de novo, foi completamente inoperante nesse ataque. Ajudou na defesa, mas no ataque, completamente nulo. 0 de 4 para 3, 0 de 6 no geral. Não entrou em quadra no final do jogo. Mais uma vez, Denver teve que fechar sem o Cam Johnson, porque ele é totalmente insalubre, né? A gente tá em março e estamos ainda esperando a estreia do Cam Johnson, que até agora não aconteceu, né? Hoje, de novo, um jogo horrível. E o banco de Denver, tirando o Tim Hardaway, que ajudou com 3 bolas de 3, cara, Bruce Brown, Jalen Pickett, Valanciunas, Zeke Naji, nada. Nada. Tirando o Jokic e Jamal Murray, só o Tim Hardaway matou bola de 3 hoje. Sabe quantas bolas de 3 Denver matou? 6. Minnesota matou 14. Cara, é muito difícil ganhar desse jeito, cara. Minnesota roubou 11 bolas. Denver roubou 2. Entende? São coisas que, assim... não dá, sabe? Não dá pra você ganhar um jogo desse jeito. Você entendeu? Então... Foi um jogo muito forte de Minnesota que mostra a força desse elenco de Minnesota e mostra o porquê que eu e alguns outros analistas colocamos Minnesota como um grande candidato a ser finalista do Oeste. Muita gente tira a Minnesota dessa disputa. Parece que o Oeste só tem OKC e San Antonio Spurs e Denver. Só tem esses 3 times. E não é assim. OKC e San Antonio podem ser os favoritos hoje por serem os líderes da conferência e tudo mais? Podem. Mas, irmão, Minnesota tem uma consistência que tem que ser respeitada. Já faz umas 3 temporadas que Minnesota tá ali. Tá sempre ali. Tá sempre chegando. Né? 2 vezes finalista do Oeste. De forma seguida. Tem que respeitar esse time de Minnesota, cara. É um time muito bom. Tem seus problemas, tem suas oscilações. É um time que, né, quando pega um adversário mais fraco, tende a dar uma relaxada, né? Uma relaxada a mais. Com certeza. Com certeza. Mas é um time bom pra cacete, cara. Um time bom pra cacete que se tornou mais profundo do que nunca, né? Então, é um time que tem que ser, sim, respeitado. E hoje conquistou uma grande vitória, um grande resultado, fora de casa, sabe? Vitóriazaça. Vitóriazaça de Minnesota. E Denver, mais uma derrota, perdeu para OKC, perdeu para Minnesota, 2 adversários diretos, né? 2 times que Denver pode acabar enfrentando nos playoffs. Difícil, né? Difícil. Denver é um time que
tem todo o potencial do mundo, sabe? Eu olho pra Denver, olho pro elenco e falo, cara, esse time se chega saudável no playoff, é pra brigar por título. Tanto que meu palpite antes da temporada começar era Denver sendo campeão. Eu ainda acho que Denver pode ser campeão? Com certeza. Mas eu não vou mentir. Eu esperava mais desse time. Tá? Especialmente de nomes como Cam Johnson, por exemplo. Eu entendo que sem Aaron Gordon é foda, é um cara que faz muita falta. Peyton Watson também faz uma falta absurda. Né? São os dois caras mais atléticos desse time. E hoje, por exemplo, foi algo que fez muita falta pra Minnesota. Pra Denver, desculpa. Para além da questão da profundidade. Cara, Minnesota engoliu Denver em termos atléticos, de velocidade, de intensidade. É nisso que o Aaron Gordon e o Peyton Watson fazem muita falta. Eu entendo tudo isso. Mas é pra esse time estar jogando mais bola. Na minha opinião, era pra ser um time mais consistente. E não é. Defensivamente tem muitos problemas. Ofensivamente, a Jokic dependência segue em vento em popa. Segue em vento em popa. E o problema dos minutos sem Jokic em quadra voltou com tudo. Jokic vai pro banco, Denver derrete. Enfim, vamos ver como que esse time chega nos playoffs. Tomara que chegue saudável. E vamos ver se Minnesota, né, embala de vez. Tá vivendo um momento muito bom. 6 vitórias nos últimos 7 jogos. Tem que manter. Tem que manter essa pegada, porque é um time que tem um potencial realmente muito grande, né? Muito grande, tá? Galera, é isso, viu? Obrigado a todos aí pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo, né? Obrigado, valeu, beijo e tchau.